Glória a Deus, Senhor, obrigado, Pai. Multidões são alcançadas quando nós conseguimos ajudar o discípulo a fluir no seu potencial máximo. Gente, por que a gente traz o assunto de novo aqui? Por isso que eu estou dizendo que hoje tem poucas pessoas, eu precisava de muita gente aqui, e eu vou repetir isso, até todo mundo ouvir. Mas multidões são alcançadas quando nós conseguimos fazer com que aquele que está sendo cuidado entenda a visão e comece a buscar o máximo de pessoa, porque uma única pessoa pode ganhar Samaria. Entendeu? Então, uma única pessoa, um de vocês pode ganhar a cidade de Brusque inteira. Sabe que, assim, a gente, eu até dei uma mudada, eu parei um pouco de falar sobre isso, porque, afinal de contas, pandemia e tudo mais, mas, cara, isso aqui nós precisamos ter entendimento sobre isso aqui. Esses alvos aqui, eu acho que essas 30 vidas aqui batizadas ainda daria para alcançar ainda em dezembro. Entendeu? Eu acho que vocês podem fazer muita coisa, mas nós podemos chegar bem próximo. E assim, nós perdemos 8 células. 8 células. Então assim, deixa eu lembrar uma coisa de vocês. Vocês estão fazendo a escola, vocês estão fazendo a academia com um objetivo, pastor Wilson. Lembre eles isso, bata isso assim, toda a aula, 2 minutos o senhor vai dizer assim: lembre-se que vocês são líderes. Lembre-se que vocês, ao terminar a apostila, todos têm que ter uma célula. E não vem olhar para mim com uma cara que me diz assim: ai, eu acho que eu não estou pronto, eu não estou preparado. Não. Todos vocês vão cuidar de alguém. Vão abrir a casa, porque assim, nós precisamos. Senão, como nós vamos encher? Como nós vamos multiplicar? Como nós vamos chegar? Como nós vamos alcançar vidas? Como nós vamos fazer a diferença? Então, as multidões, elas são alcançadas quando nós conseguimos ajudar o discípulo a fluir no seu potencial máximo. Por isso, precisamos valorizar o discipulado. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11, conta a história onde o nosso querido amigo, discípulo amado, querido Pedro, Simão, está trabalhando, lavando as redes, porque trabalhou a noite inteira, e depois de ter trabalhado a noite inteira, estava lá lavando as suas redes, e de repente começa a escutar o mestre a falar e a dizer, enquanto lava a rede, escuta um pouquinho do que ele diz, e lava a rede mais um pouco, escuta mais um pouco, pediu o barco do Pedro emprestado, ele empresta, e lá ele fica e vai escutando, e de repente Jesus olha para Pedro e diz: lança-te ao mar e joga a rede no outro lado. E ele diz o seguinte: Jesus, mas nós temos tido trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Então ele lança a rede, obedece a Jesus, e para surpresa de Pedro, é tanto do peixe, mas tanto do peixe, que ele tem que chamar os seus amigos para conseguir apanhar todos, de tanto peso que havia naquele barco. E aí, quando o versículo 8 diz: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João,
os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, e de agora em diante, você será pescador de homens. E eles não arrastaram, então eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Esse texto, ele traz tanto ensinamento, eu já preguei tanto sobre isso, e cada vez que eu leio eu tenho vontade de pregar de novo. Sabe aquele texto assim que tu lê e tu começa, puxa, sobre a tua palavra, sabe quando dá vontade de novo pegar e falar de novo a mesma coisa sobre a palavra, o que é a palavra, com o poder da palavra, como a palavra é importante na nossa vida, como é precioso nós obedecermos a palavra, porque Pedro, ele questiona, ele diz: olha, eu fiz isso a noite toda, eu pesquei a noite toda, eu trabalhei a noite toda, eu sou pescador, o horário está errado, nessa hora não dá nada, mas seguinte, vou esquecer de tudo, mas eu vou sobre a tua palavra. Então, como é importante, olha a importância que teve Jesus como discipulador de Pedro naquele momento, que olha e diz: olha, é o seguinte, vai e faça assim, vai e faça desse jeito. Não, mas ele podia ter questionado: quantos de vocês, sendo discípulo de alguém, o discipulador chega: olha, faça assim, volta e faz desse jeito, e aí tu não vai, não faz, não escuta, dá com o burro na água, e aí depois, por quê? Porque você não ouve o que as pessoas estão tentando te ensinar, né? Então, o que acontece aqui, né? Um pescador frustrado que Jesus usou para revolucionar o mundo. Existia um potencial enorme escondido dentro do cara turrão, um cara ogro, grosso, sem paciência, um cara que papum, né? Bateu, levou, né? Não tem, sabe aquela história assim de bateu, levou, não mexe comigo, não leva desaforo para casa. Então, Pedro era daquele cara assim que, né? Pronto para responder, tinha resposta para tudo, pastor isso. Ué, não mexe comigo. Mas Jesus, ele viu uma multidão por trás de Pedro. De agora em diante serás pescador de homens. Existem muitos Pedros fora e dentro da igreja. O que precisa é alinhar o tempo e o momento no padrão que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedro também, ele não se sentia capaz. Eu não sei porque que eu estou olhando para ti ali. Também não fala. Deixa eu tentar mudar aqui, eu vou olhar para cá. Vou olhar para a carioca aqui. Pedro não se achava capaz. Pedro não se achava capaz. Por quê? Porque, cara, não sabia falar direito, ele era muito rápido nas respostas, mas Jesus olhou e viu um potencial que estava adormecido. Então, todos nós somos capazes de ir muito mais além do que nós mesmos imaginamos. Porque quando nós damos referência ao poder e à glória a Jesus, sabemos que é Ele que vai determinar sobre a sua vida, é Ele que vai capacitar você. Nós nunca sabemos tudo, por mais que você estuda, por mais que se você deixar, a letra vai acabar com você, e você não vai ser o que Jesus queria que você fosse. Então, nós temos que ter equilíbrio, mas com toda certeza, todos nós temos capacidade, e tem vidas que dependem e precisam de cada um de nós. Entendeu?
ferramenta para ativar este potencial nas pessoas sempre vai ser, na nossa igreja, uma grande ferramenta que nós temos para ativar esse potencial, se chama discipulado. Discipulado. O discipulado, ele sempre vai alinhar você. O discipulado, ele sempre vai ajudar você. O discipulado, escute uma coisa, preste atenção. Quem é discípulo aqui? Preste atenção no que eu vou dizer. O sucesso do discipulado não depende do discipulador. O sucesso do discipulado não depende do discipulador. Ah, se fosse o pastor César, eu estava... Tá. Não. O sucesso do discipulado depende de você. Você. Única e exclusivamente sua responsabilidade. Mas como assim, pastor? Porque depende de você. O sucesso de fazer dar certo é você ouvir aquilo que estão dizendo para você. O sucesso do discipulado dar certo é você, como discípulo, verdadeiramente ser franco e verdadeiro com a pessoa e não contar meia verdade. E não florear para não contar o que verdadeiramente acontece. Não, você senta na frente da pessoa, você olha nos olhos e diz: ó, camarada, é o seguinte, eu sou um baita de um sem vergonha. Eu falo que amo a minha mulher, até digo que amo, até acho que amo, sei que amo, mas é o seguinte, não posso ver de saia que eu estou todo aceso. Então, quando você confessa isso, há uma oportunidade para você ser curado. Então, isso é um pequeno exemplo. Então, se você não ter esse entendimento, é lógico que às vezes demora um pouco para você confiar na pessoa. Mas o que nós precisamos entender é isso. Dicas de um bom discipulado. Valorize o seu discipulado. Primeira coisa, o discipulado, ele é tão importante quanto um culto de celebração. Para você tem que ser tão importante quanto você estar no culto, é você se apresentar no dia que está marcado seu discipulado. Por quê? Porque naquele dia você pode sentar, olhar nos olhos e abrir o seu coração. A nossa igreja tem algo muito legal. A nossa igreja tem um cuidado que muitos gostariam que tivesse. Serem cuidados. Você não é largado às traças, você não é abandonado. Você chega para alguém, olha nos olhos e pede para ser discipulado. E você passa a ser cuidado. É o coração da visão, no caso MDA, Modelo Discipulado Apostólico. Não podemos deixar de fazer por qualquer motivo. Ou seja, o discipulado, ele precisa ter entendimento que é dia e hora marcada. Então, você, como discípulo, você tem que entender que o teu discipulador marcou um dia na agenda dele, tirou 1 hora do tempo dele, para que você fosse atendido por ele. Então, quando você simplesmente cancela e não vai, e nem dá satisfação, você está dizendo o seguinte: olha, não é tão importante assim para mim. E aí você tem a cara de pau depois de dizer assim: ah, eu estava esperando para ver se ele me ligava e ele não me ligou. Cara, não é ele que tem que ir atrás de você. Sempre é você que tem que correr atrás do seu discipulador. Você não precisa ficar esperando. Eu sou discipulado, meu discipulador é lá de Curitiba. Se eu passo 1 mês sem ligar para ele, ele nem tchum para mim. Ele não está precisando de mim, sou eu que preciso dele. Segundo, água limpa. O discipulador tem que oferecer água limpa para os seus
discípulos. O discipulador que cobra do seu discípulo aquilo que não faz, não é transparente nem com Deus. Então agora vamos inverter. Eu discipulo o Dinei e cobro o Dinei que o Dinei tem que dizimar e ele tem que ofertar, mas eu mesmo não. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então eu cobro, mas eu não dizimo. Eu cobro oração, mas eu não oro. Eu cobro a palavra, mas eu não leio. Eu cobro jejum, mas eu não. Então não adianta. Então, água limpa é você ser transparente como discipulador, você ser transparente com o teu discípulo. Você poder abrir as suas fraquezas, você poder abrir os seus momentos de dificuldade, isso é uma transparência. É lógico que você não vai pedir ajuda para o teu discípulo. Por isso que você tem o seu discipulador também. Então, há uma troca, há uma ajuda. Então, nós precisamos ser transparentes, nós precisamos pôr isso no nosso coração. Que nós precisamos oferecer aquilo que nós primeiro fazemos, senão não tem como. Jamais vamos levar as pessoas num nível que não chegamos antes. Ou seja, você só consegue levar alguém adiante se você já passou por aquele nível. Então, tuas experiências, tuas novidades de vida, tua forma de viver faz com que impulsiona outros a chegarem além daquilo que você já chegou. Levanta a mão quem é discipulado aqui de novo por mim. Levanta a mão agora todos que têm célula aqui. Que são líderes de célula. Quando nós oramos mais, buscamos mais a Deus, então nós podemos oferecer ainda mais para os nossos discípulos. Então todos nós que estamos sendo discipulados, precisamos discipular alguém. Porque se nós só recebemos como discipulado e nós não estamos discipulando ninguém, nós não vamos conseguir dar sequência nas células. Então, toda célula que não tem alguém sendo discipulado, ela não vai multiplicar. Por exemplo, na minha célula, eu não estou discipulando ninguém. Então, ninguém que vai lá na célula. Então, eu não consigo multiplicar a minha célula. Porque eu não tenho ninguém que eu estou discipulando. E aí, fica fadado a ficar ali tempo todo. Então nós temos que inverter isso. Eu preciso mudar esse curso. Então, todos vocês que têm uma célula que não estão discipulando ninguém, nós não vamos alcançar aquilo lá. Então, nós precisamos discipular para nós conseguirmos multiplicar. E nós precisamos ter entendimento do que é isso. Disciplina, terceiro. Amor sem disciplina não é amor. Dizer que é amar, mas não disciplina ninguém, não é amor. Nós não vamos ativar ou conseguir ativar o potencial máximo das pessoas sem discipliná-los com amor. Então você acha que está doendo, você leva umas lambadas, se você não tiver entendimento, você só vai reclamar, vai achar que é demais,
e você não vai ser corrigido, então você não vai crescer. Então, por isso que a disciplina, ela precisa nos ajudar. Então, nós temos que ter a disciplina de horário, dia e hora marcada, saber que tem valor o outro deixar a sua vida, sua casa, o seu momento por causa de você, saber que isso é importante para a sua vida, valorizar isso e dizer, não, eu preciso, e a obediência. Por exemplo, o teu discipulador chega para você e diz para você assim, seguinte, olha, todo discipulado, início de discipulado se fala sobre isso. Olha, o negócio é o seguinte, dia e hora marcada, você tem que estar junto comigo, nós temos oração na igreja, você tem que estar lá presente, todos os cultos de celebração você tem que estar, se você não vai, você tem que me avisar, porque você vai me avisar, porque afinal de contas eu vou estar lá, vou estar esperando você chegar, você nem tinha um para mim, não, você vai me avisar qual é o motivo que você, e aí você vem para o culto, e aí o camarada não vem, não liga, não diz, não marcou, não disse nada que não vinha, e aí chega no próximo discipulado, aí você não vai também e não avisa que não vai, ou avisa em cima da hora. Então, que exemplo eu estou sendo de discípulo? E escute o que eu vou dizer. Tudo que você é como discípulo, um dia você vai ter discípulo igual a você. Ai. Se você incomodou, se você deu trabalho, ai, você vai ter tudo assim primeiro. Vão começar e vão parar, vão desistir, né, Nery? Cuida e nunca... Hã? Não tenha medo de orientar o seu discípulo, faça com amor. Nós não podemos ter medo de olhar nos olhos e dizer, está certo, está errado, não é assim, muda aqui, faça isso, faça aquilo, não é desse jeito, volta, corrige, muda. Todo discipulador precisa ser dizimista e ofertante. Todo discipulador precisa ser. Porque você só pode ensinar aquilo que você faz. Nós já vimos isso. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Cuidado com o abuso no discipulado. Temos que ter temor. Lógico que o fato de nós estarmos ensinando, o fato de nós estarmos nos movendo, o fato de nós estarmos cuidando da pessoa, não nos dá o direito de abusar da boa vontade da pessoa. Entende? Então existe limite para aquilo que nós vamos fazer. Agora, se nós pegarmos a pessoa e ensinarmos com amor e com moderação, e sabendo o que é o correto, é claro que nós vamos colher bons frutos. Então, na verdade, o que eu e você precisamos ter no nosso coração é voltar a ter o desejo de cuidar das pessoas. Porque eu tenho certeza que muitos aqui já se decepcionaram com um, já se decepcionaram com outro, já se decepcionaram com aquele, e já querem desistir, talvez não sei. Não, nós precisamos acreditar todo o tempo, vale a pena cuidar de pessoas, vale a pena você gerar vidas, vale a pena você encontrar um Pedro, vale a pena você encontrar uma samaritana, vale a pena você encontrar alguém que é pescador de homens, vale a pena nós podermos ganharmos a cidade de Brusque. Nós só vamos sacudir o inferno se nós estivermos dispostos de pagar o preço. Dá trabalho? Dá trabalho, não é fácil, mas nós precisamos. Toda pessoa
pessoa que é discipulada precisa estar no impulso. Ah, mas é cheio de regra também, né, pastor? É cheio de regra. Porque tu não vê nada que é bagunçado, desorganizado, dá certo. Não vai. Nós estamos aqui bem reduzidos hoje. Mas eu não me importo com isso, sabe por quê? Porque, na verdade, quando nós iniciamos, nós tínhamos meia dúzia. E aí vai, depois dá uma esvaziaduzinha, nós damos 3, 4 passos para trás, daqui a pouco nós vamos ver isso aqui tudo abarrotado, nós já estamos indo para um lugar com 2.000 cadeiras. Agora, se nós analisarmos as coisas que dão errado, nós não vamos caminhar. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos, sabe por quê? Porque a gente vai, na verdade, a gente quer sempre que o resultado seja satisfatório. Então, nós só queremos que dê certo. Os erros, nós mas é através dos erros que nós crescemos. É através das dificuldades que nós estamos na dependência dele. E é ele que vai nos abençoar. É ele que derrama graça. Então, ao invés de você ficar questionando, ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar dizendo, olha, isso não é bem assim, não é isso que eu quero, não é isso que eu aprendi, não, escuta, presta atenção, você veio para cá, não veio? Meu filho, você está debaixo do teto, não está? Você está na casa, não está? Se você está na casa, faça aquilo que é pedido para você fazer, meu filho. Não questione, não murmure, não reclame, não diga que não está certo, porque senão você não tinha sido plantado nesse lugar. É mais fácil a gente obedecer, é mais fácil a gente pegar e começar a fazer, do que nós questionar. De novo, pastor? Isso é a sintonia fina, mesmo espírito. Vocês estão entendendo? Porque assim, ó, nós precisamos voltar. É que esse ano assim, ó, bagunçou demais. Assim, ficou tudo muito distante, ficou tudo muito assim difícil. Nós temos que voltar a ter amor de novo, de nós estarmos aqui. Nós temos que voltar a ter amor de estar na porta, de estar recebendo, de estar olhando nos olhos, sabe? Ter amor em pegar e ir lá limpar os banheiros, pegar e tirar o lixo, fazer isso é para o Senhor. Limpar, ajeitar e não querer acabar o culto e picar a mula e deixar o teu discípulo sozinho, você precisa honrar o teu discipulador, você precisa saber que ele ora por ti, que ele cuida de você precisa fazer o melhor que você já tem feito, você precisa chegar mais cedo do que ele pede para fazer, sabe por quê? Porque Deus vai honrar você por isso. Sabe, nós precisamos voltar a ter amor no nosso coração e saber que você é cuidado por alguém, cara. Lembre-se de uma coisa, que todos os dias que ele vai botar o joelho dele no chão, não importa se ele botar uma vez só na semana, aquela uma vez ele vai estar orando por você. Por quê? Porque ele ama você, ele cuida de você, ele abençoa você, ele tira do tempo da família dele por amor a você. Então nós precisamos lembrar disso, nós precisamos querer isso. E uma coisa que é assim, essencial para um discipulado dar certo. Cara, você como discipulador, você precisa ter uma boca costurada. Se você tem uma língua solta,
Ah, mas não é autoridade espiritual. Se nós não tivermos entendimento sobre isso, gente, não vai adiantar. Agora assim, ó, precisa querer. Então eu peço para vocês, quem aqui não está discipulando ninguém ainda? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, nem vou falar nada. Assim, ó, entendam isso. Precisa buscar alguém para discipular, para vocês se envolver, para vocês cuidarem, para vocês poderem gerar no coração o desejo de fazer com que a pessoa cresça. Outra coisa, deixa eu dizer algo para vocês. Preste atenção no que o pastor vai dizer. Se você diz que está discipulando alguém, a pessoa não vem no culto, a pessoa não tem compromisso com o impulso, a pessoa não te avisa nada, não diz nada, pode parar de discipular. Se a pessoa não te honra em vir para culto, se a pessoa não te avisa, se a pessoa, você já está 2, 3, 4, 5 meses e ela não muda, você vai chamar ela, vai dizer, querido, tu não queres nada com nada. Ah, mas então, que amor é esse? Não, peraí. Nós precisamos, é uma mão dupla. Quando você senta com o camarada, você vai olhar e vai dizer o seguinte, olha aqui, ó, aqui está o bônus e o ônus. Não tem como você só ter bônus. Não dá só para você dar, você dá, você dá, você dá, você dá, você dá. Em contrapartida, o cara não te dá nada. Tu deixa o teu tempo, a tua família, a tua casa, tu poderia estar cuidando de outras 2 pessoas muito que daria, mas você não dá porque você já está passando do limite. Então, mude. Chame a pessoa. Chame a pessoa, olha nos olhos da pessoa e diga assim, olha querido, não dá. Não dá. Por quê? Porque senão, sabe o que vai acontecer? Tu vais passar mais um ano cuidando dele, mais um ano passando trabalho, mais um ano se desgastando, para quando chegar daqui um ano, tu vais olhar para a pessoa e ela vai continuar do mesmo jeito e tu vais te frustrar e tu vai dizer que não vale a pena. Eu tive exemplos muito básicos disso, de filhos que eu chamei, eu disse, escuta, larga a mão, reúne tudo, entrega, bota eles tudo debaixo de um deles, fica com um só. Aí o que aconteceu? Não fez. Passou um tempo, viu que não dava nada, e não deu nada. Então, nós precisamos ter entendimento que não é porque você é uma pessoa ruim, não. É porque a regra do jogo, a regra da casa, o momento como acontecem as coisas, é assim. Porque você precisa dar e receber. Senão nós paramos e a coisa não vai andar. Então, o discipulado, para nós conseguirmos fazer andar e fazer dar certo, ele precisa haver a reciprocidade. Você dá e você também recebe. Então, você está ali cuidando dele, ele está dando a resposta. Qual é a resposta? Ele vem nos cultos, ele está te ajudando, ele vem na porta, ele te ajuda, ele está com você, ele está na semana da oração, ele está perguntando para você se você precisa de ajuda, você precisa que passe um pano no banheiro, ele vai lá, ele enxerga, ele mesmo vai lá e faz isso. Você não precisa estar toda hora correndo atrás dele. Gente, dá um desespero às vezes na gente aqui, porque as pessoas viajam. Nós precisamos
reagrupar. A gente precisa se reagrupar. Então tá, isso corta agora. O problema, Mary, é que a gente não é o que Deus quer que a gente é. A gente faz de conta que a gente quer ser, mas a gente nunca... Por quê? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Sabe por que dá trabalho? Porque dá trabalho a gente prestar conta, dá trabalho a gente dar satisfação, dá trabalho a gente... dá trabalho falar da vida da gente. Então a gente quer só florear. Dá trabalho a gente querer mudar por dentro. Dá trabalho a gente querer exercer a palavra de Deus na vida da outra pessoa. Claro que dá, mas aquele que quer viver uma vida íntegra em Deus, ele vai amar o discipulado e ele vai dizer, não, eu tenho para a minha vida e eu quero para a vida do outro também, eu vou cuidar de vidas. Gente, nós nunca estamos preparados. O que nós precisamos é só de uma coisa, abrir o nosso coração para cuidar de vidas. Nós tínhamos que estar com as células estourando, nós já tínhamos que ter 30, 40 células aqui. Mas, não sei, pois é difícil, vou orar, sabe? Então nós temos que ter isso no nosso coração, o desejo de abrir a nossa casa. Cara, se tu não consegues liderar, abre a tua casa. Abre a tua casa e tenha uma célula. São vidas que estarão entrando lá naquele lugar e você vai poder glorificar a Deus, porque é muito mais fácil de você ganhar na casa do que... Então nós podemos ganhar essa cidade. Depende de como você lida com a circunstância e a situação. Como você é como discípulo e como você é como discipulador. Como você é. A gente precisa mudar,